Olá, bom dia, tudo bom com vocês? Que a graça, a paz, o amor de Cristo seja com todos, amém? Bom, nós vamos estudar o segundo tópico da lição, né? O antigo concerto, que nós estamos analisando essa semana. E hoje o título é Zelo sem entendimento. Nós podemos ter zelo por algo e podemos não ter o entendimento daquilo. Isso aconteceu com Israel antigo, e com o antigo Israel, melhor dizendo, e com o povo judeu também, quando Jesus Cristo estava na terra. E a gente vai ver o que acontece quando se tem zelo sem entendimento. A pergunta A diz assim: no que os israelitas confiaram quando prometeram, obedecer fielmente a lei de Deus? Romanos 10, do verso 1 ao 3, responde. Eu vou ler para vocês vão entender rapidamente em que eles confiaram. Irmãos, o bom desejo no meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação, porque lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento, porquanto não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Paulo reconhece que o povo tem zelo de Deus, mas não tem entendimento, porque em vez de se basearem, se firmarem na justiça de Deus, se firmam na justiça própria, E foi na justiça própria que o povo colocou a sua certeza de que poderia guardar os mandamentos de Deus sem Jesus. A pergunta B, antes deixa eu fazer um adendo. O povo não compreendia a sua pecaminosidade, o pecado do seu próprio coração, e que seria a eles impossível guardar a lei sem Cristo. A falta de compreensão do tamanho do nosso pecado é quem faz a gente buscar uma justiça própria, achar que podemos fazer algo de bom sem Cristo. E principalmente guardar a lei de Deus, impossível sem Jesus. Mas vamos continuar. A pergunta B. De que modo o povo judeu caiu no mesmo erro nos dias de Cristo? Mateus 5, verso 20, Romanos 9, verso 31 e 32 responde. Eu vou ler Mateus 5, verso 20. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. E Romanos 9, 31 e 32 diz assim: mas Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou à lei da justiça. Por quê? Porque não foi pela fé, mas como que pelas obras da lei, pois tropeçaram na pedra de tropeço. Pois é, eles também caíram no mesmo erro, de confiar na justiça dos líderes, na obra da lei, ou seja, na justiça própria e não na justiça divina, na de Cristo. Texto aqui do maior discurso de Cristo, da página 54 e 55, é muito interessante para nós analisarmos. Diz assim, olha: embora a lei seja santa, os judeus não poderiam alcançar a justiça por seus próprios esforços em obedecê-la. Os discípulos de Cristo precisavam obter uma justiça de caráter diferente da dos fariseus para entrarem no reino dos céus. Em seu Filho, Deus ofereceu a eles a perfeita justiça da lei. Se abrissem completamente o coração para receberem a Cristo, então a própria vida de Deus, seu amor, habitaria neles, transformando-os à sua semelhança. Assim, por meio do dom gratuito de Deus, teriam a justiça exigida pela lei. Mas os fariseus rejeitaram a Cristo, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça. Eles não se sujeitaram à justiça de Deus. Interessante, Achavam que sabiam de tudo, mas não tinham a justiça de Deus, que era o Cristo que estava ali.
diante deles. O que está escrito sobre a nossa própria justiça? Isaías 64, verso 6 diz assim: mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como o trapo da imundícia, e todos nós murchamos como a folha, e a nossa iniquidade como um vento nos arrebata. Nossa justiça é trapo imundo, que não serve para nada. Eu amei ler esse texto aqui. Quando a luz de Cristo iluminar nosso coração, começaremos a ver como somos impuros, egoístas e inimigos de Deus. Perceberemos que essas atitudes têm manchado todos os atos de nossa vida. Só então reconheceremos que mesmo as nossas melhores ações são como trapos de imundícia e que somente o sangue de Cristo pode lavar a sujeira do nosso pecado e renovar nosso coração até que fique parecido com o dele. Está escrito em Caminho a Cristo, página 28 e 29. Tem um texto de mensagem escolhida também muito lindo. A menos que o Espírito Santo opere no coração humano, tropeçaremos e cairemos a cada passo. Os esforços humanos por si só são inúteis, mas a cooperação com Cristo significa vitória. Amém? Então, nossa justiça não nos ajuda em nada. Nós precisamos de Cristo. Nós precisamos da atuação do Espírito Santo em nós para obedecermos a vontade de Deus, para obedecermos os mandamentos de Deus. Tá certo? Isso estando compreendido, nós ficamos por aqui na lição hoje. Nós nos veremos amanhã, permitindo Deus, para continuarmos o estudo dessa maravilhosa lição. Amém? Fiquem com Deus, eu aguardo vocês, permitindo Deus. Amanhã.